Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho aqui do 15º Fórum Ordinário da Undime Santa Catarina. Para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos convidar o senhor diretor executivo do Movimento à Indústria pela Educação, Antônio José Carradori, para proferir a palestra Movimento à Indústria pela Educação. Bom dia. Tudo bem? Dormiram bem, né? Acho que está pedindo para mim questioná-los se dormiram bem. Ó, beleza, está todo mundo dizendo que está tudo bem. Acho que já, né? O dia de ontem à noite também foi correndo, né? Tudo bem. Eu gostaria de iniciar, primeiro, cumprimentando a Astrid e toda a equipe gestora da Undime, reeleita agora para o próximo mandato, né? Nossos parabéns. Em nome aqui da Federação das Indústrias, que tenha mais sucesso ainda do que a Undime já vem tendo aí sob a tua direção, Astrid. Nossos cumprimentos. Como já foi informado, eu estou aqui falando em nome do nosso presidente, Dr. Glauco José Corte, que está cumprindo uma missão em Brasília. Tenho, então, o compromisso de falar com vocês aqui, apresentar para vocês essa mobilização da indústria, denominada Movimento à Indústria pela Educação. Eu vou começar colocando essa primeira tela aqui, que mostra o seguinte. Mostra exatamente o entendimento que a Federação das Indústrias, que as indústrias têm com relação à educação. Que a educação, para nós, é como um fator estruturante para o desenvolvimento da competitividade, né, do setor industrial. Isso está muito claro, está declarado, inclusive, no nosso plano recém-aprovado, no nosso Conselho de Governança da nossa mobilização. Educação, para nós, é a base mais importante para a competitividade das nossas indústrias. Eu trago aqui alguns dados, eu vou começar dando um panorama mais geral com relação a nossa posição aí, por exemplo, como essa tela que eu estou apresentando, no ranking mundial da economia, a posição do Brasil. Nós somos a 7ª economia do mundo, seguidos aí, aliás, que antecedem Estados Unidos, China, Índia, Japão e Alemanha. Vejam que, quando se fala em competitividade, e aqui é um relatório do Fórum Econômico Mundial, que traz aí um estudo, uma análise, em cima de vários critérios que são considerados, uma análise da competitividade de 144 países que estão registrados nesse relatório. Nós estamos em 57º, agora 2014. Vejam que nós já estivemos lá em 48º, caímos para 56º, e agora, em 2014, o último relatório do Fórum Econômico Mundial, nós estamos aparecendo em 57º. Quando nós olhamos para a América Latina, nós observamos que o Chile está na frente, Panamá, Costa Rica, e nós continuamos lá em 57º. Quando falamos dos BRICS, que são os países aí que compõem os BRICS, né? China, Rússia, África do Sul, Brasil e Índia, estamos lá em 4º lugar. A gente traz essa comparação porque as análises que são feitas tem que considerar esses países em desenvolvimento, no caso aqui os BRICS, né? Porque a gente se coloca mais ou menos no mesmo patamar, né, de desenvolvimento, etc. Enfim, e aí nós, nessa análise, nós estamos lá também em 4º lugar. Muito bem, são dados econômicos, a economia, o índice de competitividade, vejam que não são nada animadores. Vamos agora trazer os dados que vocês todos conhecem, né? Os dados que mostram o resultado, né, do PISA, o último, né, realizado aqui em 2012, que todos sabem, né, que são avaliados aí jovens de 15 anos de idade, né, em ciências, matemática e leitura, e aí nós temos esses dados. Em ciências, nós estamos colocados, né, o Brasil, 59º. Quando você avalia, observa em leitura, 55º, e matemática, 58º. Vejam que esse mapa, ou melhor, esses dados mostram
algumas coincidências. No anterior, nós estamos vendo, né, as economias mundiais, né, os seus índices de competitividade, e lá nós temos registrados Japão, aparece lá a China, aqui nós temos algumas províncias da China, né, como Xangai e Hong Kong, posicionadas, né, nos seus primeiros lugares. Eu trago isso como introdução para refletir o seguinte: na nossa visão, é necessário cruzar esses dados econômicos, esses dados da economia, com os dados que nós temos da educação. E aí é que nós devemos, no nosso entendimento, aprofundar esses estudos, porque, e aí que nós, por isso que nós chegamos à conclusão de que, dentro dos vários critérios para a competitividade, onde são considerados, por exemplo, inovação, tecnologia, a educação sempre é a base para isso. Não vamos ter inovação, não vamos ter desenvolvimento de novas tecnologias se não tivermos uma educação cada vez com mais qualidade. Então, é isso que nós queremos refletir aqui, e é a reflexão constante da Federação das Indústrias, e que fez com que, em 2012, em setembro de 2012, o presidente da Fiesc assumisse um compromisso de criar esse movimento denominado Movimento à Indústria pela Educação. Então, é a indústria querendo contribuir, se colocando à disposição para contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem, no sentido de evoluirmos juntos. Então, essa talvez já seja a principal mensagem que eu gostaria de falar para vocês aqui hoje, secretários da Educação dos municípios do nosso Estado. Queremos e estamos dispostos a construir um processo de evolução da nossa educação do nosso Estado. Apesar de que, quando você olha Santa Catarina, nós temos bons indicadores. Aqui está. Né? Santa Catarina, no Brasil, em 5º lugar no PISA. Santa Catarina, em ciências, em matemática, em 2º, e em leitura, em 6º. E todos os indicadores que nós temos avaliados, que estão aí à disposição, que vocês conhecem, colocam Santa Catarina sempre lá nos primeiros lugares. Por exemplo, o analfabetismo da população acima de 15 anos, 3,5, é o 2º menor do Brasil. O primeiro menor é Distrito Federal, 3,2. Média de escolaridade, nós vamos falar em seguida. Enfim, tem vários indicadores que nos colocam, né, numa boa posição. Nas melhores posições, ou se não, na melhor posição, né, dentro do país, comparando com outros estados. Agora, o desafio e a nossa percepção, e eu acredito que a de vocês também, enquanto educadores, enquanto gestores da educação, é no sentido de não se conformar com isso, né, de se comparar, daí sim, com esses outros países. Bom, o que está acontecendo? Como é que nós poderemos evoluir, como poderemos evoluir no sentido de tornar Santa Catarina cada vez mais competitiva, mas não só no âmbito nacional. Porque também estamos lá, se olharmos a economia dos estados, Santa Catarina aparece em 4º, 5º, agronegócio é 5º, enfim, está sempre lá nas primeiras posições. Mas os nossos produtos, nós estamos vendendo somente para o mercado interno? Absolutamente não. Santa Catarina é um dos estados mais exportadores, né, do Brasil. Então, a reflexão que a gente tem feito aqui com muita profundidade é no sentido de olhar para países desenvolvidos, com os melhores índices de escolaridade e de competitividade, e compararmos daí com a nossa realidade aqui de Santa Catarina. E aí sim a gente acredita que pode evoluir e pode avançar, né, no sentido de tornar Santa Catarina, né, mais competitiva. E esse é o desafio, essa é a nossa disposição aqui junto com vocês, nessa jornada que a gente sabe que não é uma jornada, né, muito simples, a gente sabe que não o desafio realmente é muito grande. Outro indicador positivo para Santa Catarina, que aí eu cumprimento mais uma vez os nossos secretários municipais da educação, é o IDEB. Esse IDEB, né, a meta do IDEB para 2022 já foi atingida, né, por Santa Catarina, né, lá nos anos iniciais, certo? A média 6. Aliás, eu queria fazer um cumprimento especial aqui aos municípios que tiveram o melhor IDEB na última avaliação, né, em 2013. Estão presentes? São José do Cedro,
O município de São José do Cedro está presente? Mesmo ausente, nossos parabéns. São João do Oeste, né? Os 3 primeiros aqui. Iporã do Oeste, o município de São José do Cedro, 8, São João do Oeste, 7,5, Iporã do Oeste, 7,2, nos anos iniciais do ensino fundamental. Nenhum deles, ninguém está aqui, desses 3? Oi? Estão a caminho? Ótimo. Nos anos finais, nós temos Salto Veloso, Ipira e São José do Cedro. Esses são os municípios dos anos finais do ensino fundamental com melhor IDEB, 6,2, 6,9 e 5,8. As escolas, vocês, inclusive, acho que ontem já teve uma apresentação aqui, né, de Joinville, né, da Escola Municipal Adolfo Basti. Desculpe a pronúncia aqui, o meu italiano está muito longe do alemão. E a Escola Governador Pedro Ivo Campos, né? Então, eu queria registrar aqui os nossos cumprimentos por esses excelentes resultados que superam aí, né, superando, né, todas as metas. As metas já estabelecidas para 2022, né? Os 6 lá para 2022. Agora vejam que nós temos a média 6. Então temos alguns outros municípios, né, que precisam evoluir, né, nesse sentido. Anos finais 4,5, o Brasil, veja, de novo, melhor, né, do que comparado com o Brasil. Agora, no ensino médio já cai um pouco, e aí nós temos um grande desafio de atingir 6, né, até 2022, tanto nas séries iniciais, como nos anos iniciais, finais e do ensino médio. E eu tenho brincado, né, porque quando a gente fala 2022, parece que está longe, né? Mas a boa notícia é que está bem pertinho, né? Faltam apenas 7 anos, né, para conseguir evoluir, né, nesses indicadores que nós temos aqui, né, colocados como desafios. Faltam apenas 7 anos. Muito bem. Aqui a gente traz, então, a realidade da indústria, né? Nós estamos discutindo o panorama da economia mundial, indicadores da educação no âmbito mundial. Vamos trazer aqui a realidade da indústria de Santa Catarina. Tem do Brasil e de Santa Catarina. Nós colocamos aqui o seguinte, nós temos aproximadamente 800 mil trabalhadores na indústria em Santa Catarina. 45% deles não têm a escolaridade básica completa. No Brasil, são 42%. Com relação à educação profissional, aliás, que são os 2 focos principais do nosso movimento, que é a escolaridade básica para todo o trabalhador da indústria e a educação profissional compatível com a sua função, né, todos com a formação profissional compatível com a função que ele exerce dentro da indústria. Então, vejam aqui o desafio e já o convite que eu faço a vocês para nos ajudar a resolver essa questão. Esse é o primeiro convite que eu faço e que nós vamos depois falar um pouquinho das câmaras regionais que nós estamos criando, né, pelo Estado, que são 16, vinculadas ao Movimento Indústria para a Educação, que vamos convidar vocês para participarem conosco. Agora, como é que nós vamos resolver essas questões relacionadas, a questão relacionada à escolaridade do nosso trabalhador? São 45%, são 300 e tantos mil, né, trabalhadores que precisam, né, dessa escolaridade, que precisam cumprir a sua escolaridade completa, e a indústria está investindo nisso. Aliás, o SESI, né, aqui do Sistema Fiesc, atua, né, nessa questão da escolaridade. Mas sozinho não vai dar conta. Aí precisa, né, dos municípios, precisa do Estado, né, para nos ajudar nesse processo. Agora, não é só isso que nós temos como desafio. Porque se nós temos hoje, ainda em Santa Catarina, 39% dos jovens com 19 anos sem a escolaridade básica completa, não adianta resolver apenas o problema lá dentro da indústria. Nós precisamos resolver o problema também na base, no fundamental, no médio, para que quando ele chegue lá no seu mundo do trabalho, seja na indústria, no comércio, serviço, ele tenha condições realmente de ser competitivo também nas suas atribuições, nas suas funções, no sentido de poder desenvolver inovação, poder atuar com novas tecnologias e poder tornar, obviamente, né, uma indústria mais competitiva, uma melhor qualidade de vida, melhor rentabilidade, melhores salários e assim por diante. Então, nós precisamos discutir, sim, e tratar as questões relacionadas à educação dentro da indústria, mas também queremos discutir e estamos à disposição para discutir lá desde o fundamental e o médio e assim por diante, para que juntos consigamos evoluir, né,
para melhorar esses indicadores. Esse dado de demanda, né, de 2015 é um dado feito, é uma pesquisa realizada pela CNI, que mostra, nos últimos 3 anos, a necessidade de quase 500 mil trabalhadores, né, com qualificação ou com formação profissional, né, no nosso estado. O sistema aqui, nos últimos 3 anos, executou, foram 850 mil matrículas aproximadamente, né, 2012, 13 e 14. E nós não estamos, mesmo executando todas essas matrículas, a indústria continua precisando, né, de pessoas qualificadas. Isso por uma razão óbvia. A tecnologia ela avança diariamente, então não adianta se formar uma pessoa lá de 5, 6 anos atrás se ela não continuar se atualizando, né, se qualificando. Então a indústria está sempre precisando, temos pesquisas internas aqui que mostram, né, a necessidade cada vez maior por profissionais qualificados. Mas, enfim, são dados bem próximos aqui, né, do nosso mundo, da nossa atuação, da Fiesc. Agora, esse dado também é interessante, ó, e que a gente faz sempre uma correlação aqui, competitividade, tecnologia, inovação, com a educação. Esse dado que nós estamos trazendo, média de escolaridade de anos, média de anos de escolaridade de adultos, né, com 25 anos ou mais. No Brasil, 7,2. Em Santa Catarina, um pouco melhor, nós somos 8,5. É um pouco melhor. Mas ainda, quando comparado com países, né, lá como de primeiro mundo, né, 13,3 Estados Unidos, 12,2 Alemanha e assim por diante. E aqui tem mais um agravante, nós estamos falando de anos de escolaridade. Veja que no Brasil, na maioria dos casos, nós temos as nossas aulas num único período. Estamos evoluindo, né, para período integral. Enquanto que nesses países aqui, primeiros colocados, nós estamos falando de período integral na maioria dos casos. Então, a nossa diferença não está só em anos de escolaridade, mas sim, vamos dizer, em aluno-hora, né, que a gente tem desenvolve durante o ano. São dados para reflexão. Bom, diante disso tudo, eu já comentei, em 2012 nasce a nossa mobilização, que é o seguinte: o que é esse movimento? É uma mobilização, então, gerida aqui pela Fiesc, que visa mobilizar, articular e influenciar, em primeiro lugar, a indústria, que já temos hoje 2.180 signatárias do movimento, que assinaram a adesão a essa mobilização. Então, nós queremos influenciar a indústria, o poder público, a iniciativa privada, para superar as fragilidades da educação nos aspectos relacionados à escolaridade, qualificação profissional e à qualidade do ensino. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso movimento, né, que já está aí com 3 anos, com alguns resultados, com alguns avanços bem significativos e com grandes desafios daqui para frente. Acho que o mais importante é discutir para frente. E é isso que eu já aproveito para agradecer a oportunidade, Astrid, de estar aqui, né, com os gestores, né, da nossa educação municipal, né, do nosso estado. Porque vocês, para nós, são atores importantíssimos nessa discussão. Nós gostaríamos muito de sentar, conversar, discutir e ver como é que a gente avança um pouco mais do que já avançamos, né, no nosso estado. Como eu já mostrei, temos bons indicadores, mas precisamos ir um pouco além, né, não só para atender a indústria, não é isso que nós estamos falando, até porque eu vou mostrar já em seguida que o nosso movimento, alinhado aqui ao nosso plano estratégico, que atua fortemente em educação, inovação e tecnologia, o nosso movimento ele tem como foco a educação para o mundo do trabalho. Nós não estamos falando de um mercado de trabalho restrito. Essa é a nossa discussão, aliás, já convidamos a FEComércio, por exemplo, para estar conosco nesse processo, porque nós já temos aqui nesse conjunto de atores no movimento, eu vou falar depois do nosso Conselho de Governança, Secretaria de Estado, a Undime e outros atores importantes, e estamos agora convidando outros segmentos empresariais, como a FEComércio, a Federação da Agricultura, do Transporte, essas todas nós queremos convidá-los para atuar conosco, porque o nosso foco é a educação para o mundo do trabalho. É uma ideia de uma formação mais ampla, não restrita à indústria, e não restrita a uma formação técnica, mas sim a uma formação, né, de um cidadão. E os grandes desafios para o movimento, nesse momento, ainda continuam a ser
de ter todo o trabalhador da indústria com escolaridade básica completa até 2024. Nós temos 55% dos 800 mil trabalhadores das indústrias hoje com escolaridade básica completa. E também todo o trabalhador com a educação profissional e tecnológica compatível com a sua função. Esses são os dois grandes desafios. Muito bem. Para isso, nós definimos aqui os eixos que nós atuamos. Tá? Por onde que nós vamos caminhar? Qual o trilho que nós estamos, né, sobre ele, aí, né, nos deslocando? Então, educação na indústria e para a indústria. E aí temos as bandeiras desse eixo de atuação, que é ter a indústria como protagonista para a melhoria do nível de escolaridade dos seus trabalhadores. Nós, Federação das Indústrias, que somos indústria, nós estamos lá no dia a dia discutindo com as indústrias para que ela assuma esse compromisso. E já temos mais de 2.000, né, que assumiram, né, assinando adesão ao movimento. E também uma educação básica para todo o trabalhador da indústria. A educação profissional está exatamente dentro dos nossos desafios, para todo, educação profissional e tecnológica para todo o trabalhador da indústria e fortalecimento das profissões industriais. Nós sabemos que as profissões industriais ainda sofrem de um certo preconceito. Tá? Isso é histórico. Desde o século passado, da origem, né, do setor industrial, que os processos produtivos ainda, né, inadequados, etc. Mas hoje nós observamos a evolução que a indústria teve e o quanto que nós temos de tecnologias disponíveis, ambientes saudáveis, ambientes bem adequados e limpos, né, para o trabalhador. A gente precisa mostrar isso cada vez mais, né, para o nosso público, né, para os nossos jovens, né, que estão aí hoje estudando conosco. Então, é preciso mostrar o que é a indústria, quais são as profissões e as oportunidades, né, que se tem hoje, né, nesse setor da economia. O outro eixo é a articulação e influência social na educação em Santa Catarina. Aí é onde nós, né, de novo, fazemos referência aqui à Undime, às secretarias municipais da educação, para que a gente consiga, para que a gente discuta, né, essas questões. Como melhorar a qualidade da educação básica, a promoção da educação em tempo integral, intensificando a oferta do ensino médio articulado com a educação profissional, isso que nós acreditamos, entendemos ser um processo importante, na formação, né, de um profissional, na formação de um cidadão. E aqui, não sei se vocês todos têm conhecimento, mas no Brasil nós temos aproximadamente apenas 12% dos jovens que estão no ensino médio cursando a educação profissional, um curso técnico. Apenas 12%, aproximadamente. Quando a gente olha para uma Alemanha, nós observamos 53%. Finlândia, 58% dos jovens que estão no ensino médio estão também, né, fazendo um curso técnico, período integral, full time. E aí, de novo, a gente reporta aqueles indicadores da educação, da competitividade, né, das nossas indústrias, né, e assim, das indústrias desses países, né, e assim por diante. Desenvolvimento profissional dos docentes e gestores. Entendemos que a gestão é a parte importante nesse processo, gestão das nossas escolas, gestão independente, né, não só das escolas, como de projetos, de processos. Isso faz parte, né, do dia a dia, né, de cada instituição, né, de cada organização. E também uma bandeira importante é o desenvolvimento de docentes. É algo que a gente quer discutir também, como que juntos poderemos evoluir aí numa melhoria de formação profissional, né, dos nossos docentes, de um modo em geral. Então, essas são as bandeiras do nosso movimento. Temos um plano de trabalho agora estabelecido para esse triênio, 15-17, com 5 metas definidas, que são elas, aí, já comentei, evoluir 8 pontos percentuais na escolaridade dos nossos trabalhadores, atingir 100% das necessidades por profissionais qualificados das nossas indústrias, e constituir-se em observatório da educação. Aqui é algo que interessa e que a gente acredita que vai interessar muito a todos vocês. Nós estamos estruturando aqui na Fiesc, no âmbito do movimento Indústria pela Educação, um observatório onde nós vamos ter todos os dados, sejam eles internacionais, dados nacionais, de estados, de vários países,
do nosso estado, dos municípios. Nós temos todos os dados dos municípios que vocês precisarem hoje já à disposição. Construímos no ano passado um dossiê do Estado, traz IDH, inclusive população, IDEB, aproveitamento, enfim, os dados que nós temos. O que nós estamos fazendo nesse observatório? Captando tudo que está à disposição, processando, discutindo e tentando transformar isso em informações. Então, isso tudo vai estar também à disposição de vocês. Aliás, também devo dizer que o princípio do nosso movimento é a colaboração. É o princípio que se fala hoje do Open Innovation, quer dizer, inovação aberta ou colaborativa. Isso está na raiz da nossa mobilização. O que eu quero dizer com isso? Que todos os dados, apresentações, artigos, estudos que nós temos sobre educação estarão à disposição da sociedade, à disposição de vocês. Como essa apresentação, que, por exemplo, já vai estar lá no nosso site do movimento, à disposição de vocês. Então, dados, esse observatório, que está em implantação, mas já possui dados importantes hoje à nossa disposição. E ainda um passo importante, como desafio para os próximos 3 anos, para o triênio, é evoluir para transformar esse movimento, a indústria pela educação, no movimento Santa Catarina pela educação. E aí é que vem, nas conversas que nós estamos tendo no nosso Conselho de Governança, com a Undime, com a Secretaria de Educação, Conselho Estadual de Educação e outros membros do Conselho, como que nós estamos discutindo lá como que nós vamos evoluir. Aliás, vamos marcar para julho, a próxima reunião do Conselho, nosso Conselho de Governança, onde nós vamos tratar muito a respeito desse avanço que a gente pretende dar aí até 2017. Aí é também aquilo que eu comentei de outras federações de indústrias, de empresariais e também de trabalhadores. Aliás, já temos uma parceria firmada com a Federação dos Trabalhadores. Aliás, são 5 federações de trabalhadores do nosso estado que já têm uma parceria formalizada com o nosso movimento. E aí nós queremos evoluir, né, para uma grande mobilização com todos esses atores que têm interesse tem responsabilidades com a educação e interesse de que a nossa educação, de fato, evolua. E tornar-se reconhecido em âmbito nacional, no sentido de levar isso que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina para outros estados. Aliás, temos sido convidados já por alguns estados para apresentar essa nossa experiência. E o nosso presidente, o Dr. Glauco, ele é hoje vice-presidente do Conselho Temático da Educação da CNI. Então, ele também tem uma responsabilidade lá na CNI de tratar, né, a respeito da educação, né, do nosso país. Então, por isso que está aqui estabelecido como meta. Muito bem, essas foram as metas estabelecidas aprovada no nosso Conselho de Governança, que tem essa composição. Temos lá, então, a Undime, a Astrid, que está lá conosco, Conselho Estadual de Educação, o Maurício, a BRH Luzia, presidente da BRH de Santa Catarina, Instituto Ayrton Senna, o Mozart, que esteve com vocês ontem aqui, está conosco no Conselho, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, a Lúcia, que é a presidente, Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, a Maria Clara, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado, Federação dos Trabalhadores, o Ari Alano, Todos pela Educação, vocês sabem que esse movimento não é nacional, a Indústria Zen, o superintendente do SESI, diretor de Educação e Tecnologia da CNI, que é o Rafael Luquezzi, o secretário Deschamps, da Secretaria Estadual de Educação, o diretor regional do Senai, superintendente do IEL, o IRPO, o TUPER, enfim, esses são os componentes do nosso Conselho de Governança, que se reúne aí, né, 3 vezes por ano, e que avalia todas essas propostas que nós estamos apresentando aqui, o plano, né, e aprova plano, enfim, nos ajuda, né, nesse caminhar aí, nessa nossa mobilização. Muito bem, na última reunião nossa, então, foi agora em março, né? Foi dia 8 de março. Eu vou pedir para passar um vídeo lá, então, dessa nossa reunião que aconteceu em março, por favor.
impulsionadas pelo movimento A Indústria pela Educação, que entra agora em uma nova fase. As empresas estão investindo cada vez mais na qualificação e no aprendizado contínuo dos trabalhadores. Um exemplo é a Zen de Brusque. Em um ano, a indústria realizou 55 mil horas de treinamento e concedeu mais de 1.000 bolsas de estudo aos colaboradores. O resultado deste investimento na educação está na redução de 78% no índice de afastamento. Acreditar na educação é a aposta no futuro. A Zen é uma das 2.180 signatárias do movimento A Indústria pela Educação. Lançada em 2012, a iniciativa promovida pela Fiesc por meio de suas entidades ampliou a oferta de serviços educacionais e incentivou a indústria a usufruir de toda a estrutura oferecida pela federação. A ação contabiliza mais de 2.000 adesões em todo o estado, entre indústrias e apoiadores, e já superou a meta de 820 mil matrículas em serviços educacionais, estabelecida para o triênio 2012-2014, chegando ao total de 877 mil matrículas. Santa Catarina vive um momento muito especial, é um alinhamento de planetas que você pode fazer. Isso se deve muito a essa integração entre as secretarias estadual e municipais junto com a Fiesc. Neste ano, o movimento entra em uma nova fase. O Plano de Trabalho 2015-2017 tem como foco os jovens. O objetivo é estimular o público juvenil para serem protagonistas no processo de melhoria da educação. Essa conexão com os jovens, ouvir mais os jovens. O nosso movimento está criando 32 embaixadores das 16 sedes de vice-presidência, justamente para que eles nos tragam a sua percepção a respeito da qualidade da educação e que nós possamos ajustar o nosso programa para atendê-lo melhor. Uma das ações dessa nova etapa é o Conexão Jovem, que reunirá estudantes de todo o estado. O objetivo é estimular esses adolescentes para uma atuação mais colaborativa entre a escola e o mundo do trabalho, além de despertar o interesse pela aprendizagem contínua. Mais do que importante, é fundamental, porque se a indústria não buscar isso de verdade no dia a dia dela, ela não consegue ser competitiva, ela não consegue inovar e, consequentemente, vai ter dificuldade, inclusive, de sobreviver. Além disso, o movimento mantém os desafios de ter todo trabalhador com escolaridade básica completa até 2024 e educação profissional compatível com a sua função. Outras iniciativas que se destacam são a realização de 16 workshops, constituição do Observatório de Educação e a criação de fóruns regionais vinculados às vice-presidências da Fiesc. Para 2016, o foco será a gestão escolar e 2017, os professores. A educação é responsabilidade de todos nós, não é responsabilidade não só da família, nem só da escola, nem só da sociedade, nem só da indústria, né, nem só do estado e nem só do município. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós e o foco realmente é esse movimento grandioso pela educação de Santa Catarina agora, né, num novo start agora para os próximos triênios. A melhoria do nível de escolaridade dos trabalhadores da indústria e o engajamento dos jovens elevam a bandeira da educação no estado. Investir na qualificação faz a diferença no futuro desses profissionais. Bem, esse é o registro, então, da nossa reunião, do nosso Conselho de Governança. Seguindo aqui, inclusive foi comentado aqui na projeção, de que nós vamos, foi citado fóruns, mas não, na realidade nós vamos criar, a denominação correta é câmaras regionais, né, do movimento, vinculadas às vice-presidências da Fiesc. A Fiesc, na sua estrutura de governança, tem 16 vice-presidentes, e em cada vice-presidência dessas nós vamos criar uma câmara regional que tem essa constituição. O vice-presidente vai ser o presidente da Câmara, vamos convidar o presidente do Conselho Municipal de Educação, o secretário municipal de Educação, jovens embaixadores, eu já vou falar um pouquinho à frente a respeito, representantes da Undime, da Gerência Regional da Educação do Estado, diretores da rede pública, empresários, sindicatos, patronais industriais, patronais de trabalhadores, Senai, SES e EL. Enfim, é um ambiente que nós estamos criando para discutir aí
próximo, cada vez mais próximo da realidade, né, a todas as questões inerentes à educação, com base, né, no nosso plano de trabalho, que eu já comentei aqui antes, que tem suas metas, seus desafios e o seu foco de uma educação, né, para o mundo do trabalho. Bom, então, essa é a estrutura que nós estamos criando. Já até final de julho, agosto, no máximo, a gente quer ter todas essas 16 câmaras, né, já estruturadas e implantadas. Estamos andando aí pelo estado todo para tratar a respeito, com nossos vice-presidentes, nossas equipes, que já vão procurar fazer contatos, com certeza vocês serão contatados, né, para fazer parte, né, dessa nossa Câmara, que no primeiro momento vai convidar, né, 2 secretários de cada região dessas, mas para constituir, né, esse ambiente, mas logo a gente quer realizar reuniões, encontro com vocês, enfim, isso tudo vai se desenvolver ao longo do tempo, conforme o planejamento, né, de cada uma dessas câmaras que serão implantadas. Nós entendemos ser né, um espaço importante aí para a gente estar não só aqui no Conselho de Governança discutindo essas questões, mas sim lá, como disse ontem, né, o Resteg disse que onde acontece a educação, de fato, a realidade é lá com vocês, né, que estão lá diretamente ligados lá nos municípios. Aqui eu mostro o seguinte: em cada ano o nosso movimento ele traz uma temática. No ano passado foram os pais, continua esse ano nessa nossa atenção aos pais, esse ano jovens, ano que vem a gente quer destacar a gestão escolar e no próximo ano professores. Então, isso que nós vamos trabalhar e nesse ano, nesse triênio. E nesse ano, então, por que nós estamos focando nos jovens? Esse aqui é um estudo realizado pelas Nações Unidas, é um relatório da população das Nações Unidas, que fez essa pergunta para aproximadamente 600 mil jovens em países de... É melhor apagar essa lâmpada aqui na frente, não sei se todos estão... É melhor apagar aqui na frente, porque às vezes a letrinha... Isso, obrigado. Quase 600 mil jovens, países de baixo IDH, países de alto IDH. Esse jovem foi perguntado, né, para eles o que os jovens disseram que deveria ser prioridade na agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015. Observem as 3 principais respostas e a principal. O jovem está dizendo para nós que ele quer uma boa educação. Ponto. Eu acho que só isso, para nós, já nos convenceu de que nós precisamos dar uma atenção muito grande, cada vez maior, não que a gente não tenha sido dado até o momento, mas acho que dados como esse faz com que a atenção acho que tem que ser um pouco maior. No Brasil, como que está essa realidade? Vamos refletir um pouquinho, vamos fazer uma reflexão aqui da realidade do Brasil. Demografia brasileira. Observem o seguinte: 1950, na parte azul representa homens, na parte vermelha aqui mulheres, poucos estavam chegando lá aos seus 80 anos, a base aqui de 0 a 4 era a maior, né, nessa nossa demografia. Aqui eu faço o recorte de 10 a 24 anos, até para fazer uma correlação com esse estudo das Nações Unidas. 1970, evolução, 1980, 1991, 2000, veja como vai mudando a base, 2010, mais ainda, bem próximo agora de nós. E aqui eu trago 2010 no Brasil. Na faixa de 10 a 24 anos, o Brasil tem 51 milhões de jovens. Vamos denominar jovens aí de 10 a 24 anos. Para frente, observe o seguinte, que vai diminuindo ainda mais, né, a base, né, da nossa população, ou seja, de jovens. Para frente diminui mais ainda, e mais para frente fica assim. A boa notícia é que nós vamos viver mais. E eu acho que todos nós aqui vamos passar aqui de 2040, né, e assim esperamos, desejamos, né. Agora, veja bem, olha lá, ó, como cresce a população acima de 80 anos e como diminui a base. Por que eu trago esse dado? Para dizer o seguinte: nós ainda vivemos um bônus demográfico. O bônus demográfico ele é considerado naquela faixa etária dos 15 aos 65 anos, que é a faixa onde a população está mais produtiva. Então, o estudo traz o seguinte: olha, o Brasil ainda vive esse bônus demográfico. Essa semana eu estava vendo um estudo em cima desses dados, dizendo o seguinte: a partir de 2023, o Brasil começa a perder esse bônus demográfico. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, tudo que eu estou apresentando com relação à demografia? Que mais do que nunca se justifica, de novo, investir nos jovens.
dar atenção a esses jovens que vão sustentar esse país lá para frente. Veja, como que vai acontecer lá para frente? E não uma atenção simples para esses jovens, tem uma atenção customizada, que eu gosto de dizer. O que é uma atenção customizada? É refletir muito a respeito, por exemplo, das futuras profissões que nós teremos no Brasil. Vocês acham que vai ser melhor orientar um jovem para ser pediatra ou geriatra? Ah? Então, profissões, sistemas de produção, de transporte, de alimentação, etc., né, e assim por diante. Então, muda radicalmente, né, a nossa realidade, a nossa economia, né, para frente. Daí, mais uma vez, justifica a atenção que nós precisamos dar aos jovens. Por isso que nós... Aqui mais um dado que traz sobre a população do IBGE, que fala que a partir de 2043 já começa a diminuir a população brasileira. Dados aqui, de novo, sobre jovens. 1/5 dos jovens do Brasil não estuda e não trabalha, acho que isso já foi comentado aqui ontem, quase 10 milhões desses jovens, né, não estão, nessa faixa etária, não estão estudando e nem trabalhando. Problema gravíssimo que nós tivemos aqui no Enem do ano 2014, mais de 9 milhões e 500 mil jovens participaram do Enem, no entanto, 500 mil tiraram nota 0 na redação. E Santa Catarina? Vamos trazer aqui mais para a nossa realidade. Santa Catarina hoje tem 1.540.000 jovens nessa faixa etária, tem 1.630.000 jovens, aliás, tinha em 2000, agora 2010, 1.630.000. Desses, 285 mil estão fora da escola. Aqui eu já falei, 61% dos jovens com 19 anos, apenas 61% concluem o ensino médio, 83% o ensino fundamental. A boa notícia é que nós temos 1.345.000 jovens estudando hoje nessa faixa de 10 a 24 anos. Seguindo aqui rapidamente, sobre o Conexão Jovem. Bom, diante dessa reflexão, dessa análise toda, que nós estamos trazendo o jovem como foco no âmbito do movimento A Indústria pela Educação. Nós queremos, então, aproximar essa realidade da indústria à realidade dos nossos jovens. Para isso, criamos, então, o que a gente chama de Conexão Jovem, conectando a realidade da indústria à realidade desses jovens, super conectados, com tecnologias muito à disposição, enfim, como aproveitar isso, né, no nosso processo, né, ensino e aprendizagem. Tá aí a composição do Conexão Jovem, são 32 jovens embaixadores da educação, que nós o denominamos, vinculados, como eu já comentei, às 16 vice-presidências da Fiesc, ou seja, trazendo as realidades de todo o Estado, não são jovens apenas de uma determinada região, mas sim de todo o Estado, distribuídos. E o perfil aqui, né, a gente colocou o perfil daquele jovem que se destacou, né, em alguma conquista, em desempenho escolar, ou algo parecido. 32, então, talentos catarinenses, como eu comentei. Aqui já foi o primeiro encontro que nós tivemos com eles no final da semana passada agora, discutindo com eles, né, toda essa nossa proposta, né, do movimento e a contribuição que eles podem nos dar. Já surgiram propostas excelentes, nós ficamos super entusiasmados, super animados, até emocionados lá com a participação deles. Enfim, e assim com eles a gente quer também, é mais um ator que a gente quer ter nessa discussão, além da indústria, além do comércio, além dos serviços, secretários municipais, secretário estadual, presidente de conselho, a BRH. Esse é mais um ator que a gente quer ter, né, nessa nossa discussão, né, do nosso movimento, né, A Indústria pela Educação. Aqui a gente coloca, só para finalizar, de que a Fiesc tem como principal bandeira tornar as indústrias mais competitivas, tornar um Estado mais competitivo, tornar um Brasil mais competitivo. Para isso, temos claro de que a coluna para essa competitividade, ou as colunas estão aí colocadas, a inovação, a tecnologia, a melhoria da produtividade e a qualidade de vida. Não podemos também ter trabalhadores doentes trabalhando conosco, não vão, de forma nenhuma, estar insatisfeitos e nem... satisfeitos e nem dando o resultado, né, que ele espera, que a indústria espera, enfim, que as nossas organizações esperam, e a base aí, de fato, é a educação.
Aliás, eu já comentei ontem, está registrada essa declaração aqui no outdoor, aqui na frente, né, que nós, não sei se alguém observou, né, nós colocamos essa declaração aqui, Dia da Educação, Mundial da Educação de ontem, que a Fiesc entende que a educação é a base, né, para a qualidade, é a base, né, para a competitividade. Gente, é isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu agradeço muitíssimo aí a paciência de cada um e reforço mais uma vez aqui a nossa disposição de contribuir nesse processo, de estarmos juntos. Por favor, a federação aqui está com as portas abertas, a Undime tem assento no nosso Conselho de Governança, temos um contato direto, permanente. Então, sintam-se muitíssimo à vontade aqui na Casa da Indústria, porque nós temos aqui uma coisa em comum, que é melhorar a qualidade da nossa educação. Muito obrigado.